Tem duas habilidades que eu considero importantíssimas para qualquer trader. A primeira delas é saber inglês, pelo menos escutar e ler, e a segunda delas é planilha. Um trader tem que saber fazer uma planilha, nem que seja uma planilha básica, mas ele tem que saber fazer uma planilha. E nesse vídeo eu vou ajudar vocês a trabalhar nessa segunda habilidade. A gente vai desenvolver juntos uma planilha para backtest ou para registro dos trades em tempo real. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top, e aqui no canal vocês sabem que eu sempre falo de trade sistemático, sistemas de trade, estatísticas, backtests, e nada melhor para ajudar com tudo isso do que uma boa planilha para a gente registrar tudo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, porque isso me ajuda demais, e se você quer receber mais vídeos como esse aqui, considere se inscrever aí embaixo, beleza? Muito obrigado. E eu sei que o Excel é um dos softwares de planilha mais utilizados de todos os tempos, mas nos últimos anos eu tenho usado muito o Google Sheets, que é o Excel do Google, né, que você usa no navegador. E eu tenho achado ele muito bom, ele é muito completo e o melhor de tudo é que ele é grátis. Independente da forma com que você opera, registrar os seus trades é muito importante. Se você opera de forma sistemática, você precisa registrar os trades para saber se você está seguindo o seu sistema à risca. E o dia que você fizer uma cagada, o dia que você não seguir o seu sistema, você vai conseguir identificar os trades onde você não seguiu o sistema. Então é muito importante registrar. E se você opera de forma discricionária, se você analisa o mercado ao vivo e toma decisões ao vivo, é mais importante ainda você registrar os trades. Porque quando você vai lá e escreve o trade que você está entrando e a razão pela qual você está entrando, você consegue identificar se você está tomando uma decisão emocional, se você está tomando uma decisão por medo. Então é importantíssimo registrar os trades independente da forma com que você trabalha. E o outro propósito da planilha que eu comentei aqui é justamente o backtest, né? É importantíssimo a gente saber se o nosso sistema funciona no passado, se ele tem uma expectativa matemática positiva, se ele tem resultados estatísticos que são interessantes para a gente. Então é imprescindível a gente ter uma planilha para registrar um backtest à medida que a gente for fazendo o backtest manualmente. Então nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar com o Google Sheets, beleza? Então vamos para a tela do computador, porque a maior parte desse vídeo vai ser desenvolvendo a planilha de fato. Bom pessoal, então a gente vai criar essa planilha no Google Sheets, né? Se você já está logado no Google Chrome, na sua conta do Google, é só você vir aqui no endereço e digitar sheets.new. E ele já vai abrir uma planilha nova para você. Eu prefiro usar ponto ao invés de vírgula para separar casas decimais. Então eu vou vir aqui em arquivo, configurações e aqui na localidade eu vou colocar Estados Unidos. Agora o ponto vai ser o separador de casa decimal. Aqui no título da planilha eu vou colocar controle de trades, mas você pode colocar qualquer nome que você quiser. E a gente vai começar a criar essa planilha, tá? Vou dar um pouquinho mais de zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. Talvez um pouco mais. Então, o que a gente quer registrar aqui, né? Então, vamos registrar a primeira coisa, a data do trade que a gente vai registrar. Então, data. Depois a gente vai registrar o sistema que a gente está usando, ou o sistema que deu o sinal para a gente. Tá? Lembrando que essa planilha pode ser usada para registrar os seus trades enquanto você opera, ou para registrar um backtest, tá? Para você tirar as métricas depois. Então, vai servir para as duas coisas, tá? Então, o sistema que a gente está usando, a paridade, né? Então qual par que é, que moeda que a gente está usando, se é par Bitcoin, se é par dólar. Depois o capital de trade, tá? Então é tanto o capital inicial quanto a evolução desse capital, né? Evolução da banca à medida que a gente vai fazendo o trade. Depois o preço de entrada nesse trade, o preço do stop loss, depois o risco que a gente quer assumir nesse trade, risco por trade em porcentagem. O que significa isso? Quanto que eu vou arriscar do meu capital de trade nesse trade específico que eu estou entrando? Então vai ser 1%? Vai ser 2%? Enfim, né? Então aqui é o risco que a gente quer aceitar nesse trade aqui. Depois disso, a gente vai calcular o tamanho da posição. Então, tamanho da posição de acordo com o risco que a gente quer assumir e o tamanho do stop loss. Então, o tamanho da posição em porcentagem. Depois disso, a gente vai registrar o preço de venda. Ou o preço final do trade, né? Essa planilha aqui vai ser específica para trades long, né? Então, o preço de venda aqui que é o preço de saída. Depois disso, a gente vai calcular o resultado financeiro do trade, o resultado em percentual desse trade e o drawdown. Então o drawdown desse trade e o drawdown acumulado se a gente for perdendo alguns trades em sequência. Então basicamente isso é o que a gente vai registrar e alguns cálculos também que a gente vai ter aqui. Então essa é a nossa linha de títulos, digamos assim, né? Então eu vou deixar ela um pouco mais destacada aqui, colocar um azul com branco aqui e deixar negrito, tá?
Então essa é a linha. Agora eu seleciono tudo aqui, dou 2 cliques aqui em qualquer linha separadora, ela já ajusta o tamanho de cada coluna. Agora aqui eu quero separar as cédulas que eu vou preencher e as cédulas que vão ser cálculo da planilha. Então, por exemplo, essas 3 informações, data, sistema e paridade, a gente vai ter que preencher em todo o trade. Então isso aqui eu vou deixar de uma cor cinza clarinho, só para a gente saber que aqui não tem cálculo, aqui a gente que preenche. O capital de trade, a gente vai precisar preencher só a primeira linha, né? Só a primeira linha que é do capital inicial. Daí para baixo ele vai calcular sozinho, então a mesma coisa, eu vou pintar aqui da mesma cor. O preço de entrada, o stop loss e o risco por trade, a gente vai ter que colocar em todos os trades, tá? Então também vou pintar da mesma cor. O tamanho da posição vai ser calculado sozinho. O preço de venda a gente vai ter que preencher. E agora aqui, resultado financeiro, resultado percentual e drawdown, ele vai ser calculado automaticamente. O drawdown em porcentagem também, tá? Dou 2 cliques aqui, ele já vai ajustar. Então essa é a informação que a gente vai ter que ter nessa planilha. Vou colocar umas linhas aqui para ela ficar mais bonita. E eu vou tirar as linhas de grade, tá? Para não atrapalhar a gente ali. Então eu vou tirar aqui linhas de grade. Agora a gente só consegue ver isso aqui. Beleza. Então esse é o grosso da planilha. A informação que a gente vai registrar e a informação que a gente vai calcular. Ah, tem uma coisa importante que faltou aqui, que é a emoção, né? Se a gente for fazer o trade discricionário, né? Que eu comentei. Então aqui seria a emoção ou estado emocional. Aqui é o que? É você registrar se você está confiante nesse trade, se você não está, se você está com medo, se você não está, se é um trade que você tem quase certeza que vai dar certo, se você tem quase certeza que vai dar errado, tudo mais. Então isso aqui é importante registrar para depois você ver dos trades perdedores qual era a emoção ou o estado emocional que eu estava. Dos trades ganhadores, qual era a emoção ou o estado emocional que eu estava. Então se você opera de forma discricionária, isso aqui é muito importante para você poder analisar os seus trades depois, analisar como você se sente operando. Então isso aqui é importante, não vai influenciar em nenhum cálculo, obviamente, mas você pode registrar aqui para você ter uma ideia de como você estava nesse trade. Bom, então agora a gente vai começar a preencher essa planilha com valores e com cálculos. Então vamos começar com um exemplo para a gente ir fazendo as contas e entendendo o que está acontecendo. Então vamos começar a registrar um suposto trade aqui. Então a data inicial desse trade vai ser a data de hoje, 26 de fevereiro de 2022. O sistema que eu estou usando para esse trade aqui vai ser um sistema de price action discricionário. A paridade que eu estou trabalhando aqui é Bitcoin USDT. E eu estou me sentindo confiante, então confiante. O capital inicial de trade. Então, como esse aqui é o primeiro trade da nossa planilha, a gente tem que colocar aqui com quanto capital a gente está iniciando. Então, vou colocar aqui $1.000 de capital inicial. A gente já pode formatar essa coluna como dólares, tá? Então, vou aqui formatar, número, e aqui eu escolho peso colombiano, que é a mesma coisa que dólar, né? Eu só vou colocar 2 casas decimais aqui. Pronto, então aqui já é uma coluna formatada em dólares. O preço de entrada. O Bitcoin hoje está em $39.000, então eu vou colocar aqui $39.000 o preço de entrada. Eu vou formatar essas colunas de preço de entrada e stop loss em dólar também. O stop loss, de acordo com o price action que eu estou fazendo ali, ele vai estar supostamente em $37.000. E nesse trade aqui eu quero assumir um risco de 1% do meu capital total. Então o que significa isso? Que dos $1.000 que eu tenho para fazer trade, eu só quero arriscar nesse trade, caso eu tome stop loss, 1% desses 1.000. 1% de $1.000 são $10. Então, se eu tomar stop, eu só vou perder $10. Então, qual tem que ser o tamanho da posição para eu só perder $10 se eu tomar um stop de 39 para 37? Então, esse é o cálculo que a gente vai fazer aqui no tamanho da posição. E para fazer essa fórmula, a gente faz o seguinte, a gente coloca igual o H4, então que é o risco por trade. Então, H4, a gente quer arriscar 1%, então a gente coloca aqui menos 1%, dividido por, e a gente vai abrir parênteses e abrir parênteses novamente. Então, a gente vai fazer a diferença aqui entre o G e o F, que é o preço do stop e o preço de entrada. Então, a gente vai pegar aqui o preço do stop menos o preço de entrada, fecha parênteses, dividido pelo preço de entrada, tá? E fecha o segundo parênteses. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando o valor do risco que a gente quer assumir dividido pelo tamanho do stop em porcentagem. É simplesmente isso essa conta. Dou um enter aqui, ele já vai calcular. Então, ele fala para mim que para eu arriscar 1% dos meus $1.000 nesse trade, que é a entrada em 39 e o stop em 37, eu posso arriscar 19,5% dos meus $1.000. Então, aqui eu vou até criar uma coluna nova aqui para me dizer o tamanho da posição em dólares. Então também vai ser uma coluna em dólares, só que essa coluna vai ser calculada automaticamente, então eu vou tirar a cor aqui
do fundo. Então o tamanho da minha posição em dólares vai ser essa coluna vezes o capital de trade aqui. Olha, ele já calcula para mim aqui então o tamanho da posição em dólares. Então à medida que eu vou montando esse trade, eu já sei que lá na Binance eu vou colocar uma ordem de compra de 195 dólares para eu arriscar só 10 dólares nesse trade aqui. Aqui o preço de venda. Então aqui a gente já entrou no trade, a gente já vai registrar aqui o preço que a gente saiu do trade. Então seja porque pegou um alvo, seja porque a gente foi atualizando o stop, enfim, aqui não importa. A gente vai colocar o preço em que esse trade foi encerrado. Então nesse caso aqui, vamos supor que a gente foi atualizando o stop e a gente fechou esse trade em 41 mil dólares. Vou formatar ele igual às outras, então eu clico aqui no rolinho de pintura e seleciono aqui todas essas cédulas, ele já vai formatar em dólares. Agora falta calcular aqui o resultado em dólares, o resultado em porcentagem e o drawdown máximo. Então aqui a gente também vai usar algumas fórmulas para fazer essa conta para a gente. Então para calcular o resultado em dólares, a gente vai pegar aqui, vai dar um igual de fórmula, vai abrir um parênteses e vai colocar aqui o tamanho da posição em dólares. Então aqui 195 dólares, coluna J, cédula 4, né? Tamanho da posição em dólares. Esse valor a gente vai dividir pela cédula F4. A F4 é o preço de entrada desse trade. Então dividimos pelo preço de entrada. Fechamos esse parênteses. E esse valor a gente vai multiplicar pela cédula K4. A K4 é o preço de venda, de saída. E esse valor a gente vai subtrair o tamanho da nossa posição em dólares, que é a coluna J4. Então a gente subtrai aqui. Isso vai dar pra gente o resultado desse trade em dólares. Então a gente teria ganhado aqui 10 dólares nesse trade. Tá? Ele já calcula aqui pra gente. A gente posicionou 195 dólares, a gente comprou a 39 mil dólares, vendeu a 41 mil dólares e ganhou 10 dólares. Qual foi o resultado em percentual desse trade aqui? Basta a gente pegar o resultado financeiro, os 10 dólares, dividido pelo tamanho da posição, 195. E a gente vai ter aqui que esse trade deu 0,05. A gente coloca isso em porcentagem, clica aqui nesse botão, e ele já vai calcular para a gente aqui que foi um lucro de 5,13%. E agora falta a gente calcular o drawdown. Mas para calcular o drawdown, a gente precisa ter uma informação adicional, que é o quê? Que é o tamanho da nossa banca para o próximo trade, porque esse trade já foi encerrado. Então qual que é o capital de trade depois desse trade ter sido executado? Ele vai ser a banca anterior mais o resultado financeiro do trade. Então esse trade a gente ganhou 10 dólares. Da Enter aqui, ele já calcula para mim aqui. E agora como que a gente calcula o drawdown, né? Então a gente dá um igual aqui, seleciona a cédula E5. A E5 é o capital do próximo trade, né? A banca resultante do primeiro trade. Então a gente seleciona aqui a cédula E5 e divide ela por uma fórmula aqui que é max, abre parênteses. E aqui na fórmula max a gente vai selecionar o capital de trade aqui nas duas primeiras cédulas, ó, E4 até E5. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse 5 e vai colocar 4 também. Vai vir aqui no primeiro E, vai apertar cifrão antes dele e cifrão depois dele. Então vai ficar assim, max, abre parênteses, cifrão E, cifrão 4, dois pontos, E4, fecha parênteses. E depois disso, menos 1. Então essa é a fórmula do drawdown aqui. Então ele calcula pra gente aqui que o drawdown do primeiro trade foi positivo, obviamente, de 1%. Tá? Então a gente ganhou dinheiro sobre a banca no primeiro trade. Só que à medida que a gente for tendo trades negativos, ele vai sendo calculado como um drawdown negativo. Então o que a gente faz agora? A gente seleciona as cédulas que tem fórmula, que são as brancas, a da primeira linha, e arrasta para baixo. Então ele já vai calcular aqui os valores. Então essas cédulas brancas também selecionamos. E aqui essa cédula branca do capital de trade a gente também seleciona e arrasta para baixo. Então agora nossa planilha já está pronta. Aqui você arrasta para baixo para quantas linhas você quiser. Aqui no caso eu coloquei 5 linhas só nessa planilha, mas você pode fazer com quantas linhas você quiser, né? É só ir arrastando para baixo. Então vamos fazer um exemplo agora de outro trade para a gente ver o que acontece. Vamos supor que agora é o dia de amanhã, 27/2 de 2022. É o mesmo sistema, é o Bitcoin dólar também, e nesse trade aqui eu tô com medo. Eu acho que ele não vai dar certo, mas mesmo assim eu vou entrar. Então nosso capital de trade agora é de 1.010 dólares, porque a gente já tinha 1.000 antes e ganhou 10 dólares no último trade. O nosso preço de entrada agora vai ser de 41.500 dólares. E o nosso stop loss está em 38.700. Nesse trade, como eu tô com medo, eu quero arriscar só 0,5%, eu não quero arriscar 1%. E aqui ele já calcula para mim que então a posição desse trade tem que ser de 7,41% do meu capital de trade. Então a minha posição vai ser de 74 dólares e 85 centavos. E esse trade aqui eu acabei perdendo. Eu fui atualizando o stop dele e fechou o trade ali no 40.900 dólares.
Então nesse trade aqui eu perdi $1,08. O resultado percentual dele foi de menos 1,45%. E ele me gerou um drawdown no meu capital de 0,11%. Então aqui a nossa curva de capital, ó, apesar de ainda estar maior que o capital inicial, a gente já começou a sofrer um drawdown ali e a gente já está em $1.008,92. E assim a gente vai registrando, né? Então vamos colocar aqui, ó, nesse mesmo dia a gente entrou de novo no mesmo setup, no Bitcoin dólar, só que agora a gente está confiante no trade. O preço de entrada foi 40.950, logo que a gente saiu do outro trade a gente já viu um sinal de entrada novamente. O stop loss aqui foi mais apertado, em 39.700. E nesse trade eu estou tão confiante que eu vou arriscar 2% do meu capital. Então eu posso colocar uma posição aqui de 65% da banca. Isso significa um trade de $661. E nesse trade aqui a gente arrebentou e fechou ele em $45.000. Olha, gerou um lucro ali de $65, um resultado de 9,89%. E aqui o drawdown já voltou a ser positivo, né? O que não faz sentido, mas no cálculo aqui ele coloca como números positivos. Então esse trade foi muito bem, a nossa banca agora está valendo $1.074. E assim a gente vai registrando. Agora um trade do dia 28/2/2022. Eu resolvi entrar pelo setup Larry Williams. Se você não viu o último vídeo do canal, dá uma olhada que eu falo sobre ele. O X.1, né, que é o que eu uso. Também no Bitcoin, nesse aqui eu tô muito confiante, porque esse setup tem funcionado bem. E eu entrei aqui no trade em $44.000. O meu stop loss está mais ou menos longe, ele está em $41.000. E nesse trade eu quero arriscar 1%. Então ele já calcula que a minha posição vai ser de 14,67%, o que representa $157. E esse trade, o Bitcoin explodiu, fechou em $57.000. Então eu ganhei $46 e o resultado foi de 29,55%. Drawdown continua subindo, né? Porque não estou perdendo. E agora aqui, no dia 29/2/2022, eu resolvi entrar por Price Action também, discricionário, no Bitcoin dólar. E eu estava muito confiante e eu entrei a $58.000. O meu stop estava grande nesse trade aqui, estava em $51.000. Só que eu estava bastante confiante, então resolvi colocar 2,5% da banca. Então seria uma posição de 20%. E o tamanho da posição em dólares seria 232%. E esse trade aqui pegou meu stop direto, fechou em $51.000. Então olha lá, eu teria perdido $28, 12% de prejuízo nesse trade. E aqui ele já calcula o drawdown. No caso aqui ele deu um drawdown de menos 100 porque faltou colocar a banca, né? Então vamos colocar aqui mais uma linha de banca. Olha lá, então a banca foi para 1.092 e o drawdown aqui foi de 2,5%. Então essa é a planilha para você registrar os seus trades à medida que você vai operando, para você ir tendo os números deles, para você tendo o registro, para depois poder tirar estatísticas desses números aqui e ver se o seu sistema realmente é lucrativo, se tem expectativa matemática positiva. E ao mesmo tempo essa planilha serve para backtest, então isso aqui não necessariamente precisa ser um registro ao vivo. Você pode ir olhando no gráfico os trades que o seu sistema teria gerado e ir registrando aqui do mesmo jeito, preço de entrada, preço de stop, tamanho do risco por trade e resultado que teria tido no backtest. Aí ele já calcula também o resultado em dólar, o resultado em porcentagem e o drawdown. Agora falta a gente calcular aqui as estatísticas gerais disso aqui, né? Então a gente já tem aqui 5 trades registrados e quais são as estatísticas que esses 5 trades geram pra gente. Então vamos calcular essa tabela de estatísticas aqui do lado. Então vai ser a tabela de estatísticas do sistema. Vou transformar isso aqui em uma linha só, uma cédula só. E aqui a gente vai registrar algumas informações específicas. Então, primeiro seria a data de início, depois a data de final do último trade, o período entre essas duas datas, o número de trades, o número de trades com ganho, o número de trades com perda, a taxa de acerto. Depois a gente vai colocar aqui o valor da banca final, o valor da banca depois do nosso último trade, o drawdown máximo dos trades que a gente fez, o lucro líquido gerado, o lucro líquido anualizado, né, caso você tenha um período de mais de um ano, para você tirar uma média, o fator de recuperação e o fator de recuperação anualizado. Então esses são os valores que a gente precisa calcular ou registrar de alguma forma. Então que valores aqui a gente tem que registrar manualmente? Né? Então aqui, por exemplo, data de início e data de final, a gente precisa colocar manualmente. Tá? Então vou colocar aqui a cor cinza para a gente saber que ela é manual. O período em anos a gente calcula.
Número de trades a gente calcula, trades com ganho a gente calcula, trades com perda a gente calcula, taxa de acerto a gente calcula. Banca final você precisa colocar, então vamos pintar da mesma cor. Drawdown máximo a gente calcula, lucro líquido calcula, anualizado calcula, fator de recuperação calcula e fator de recuperação anualizado calcula. Então a gente consegue calcular bastante coisa automaticamente aqui. Então vamos registrando aqui a informação para a gente colocar e fazer os cálculos. Para a gente ter um período de mais de um ano, vamos supor que esse primeiro trade foi em 2020, tá? Só para a gente ter ali a média. Então a gente copia essa primeira data aqui e cola aqui. E a data final a mesma coisa, a gente copia a data final e cola aqui. Período em anos a gente calcula. Então é só a gente pegar aqui igual, abre parênteses, a data final menos a data inicial, fecha parênteses e divide por 365. Aqui deu um erro porque essa data não está em formato de data, então vamos formatar ela como data aqui para a gente ver. Formatar número e aqui ele tem data, ó. Ele está no formato de data dos Estados Unidos, por isso que deu errado. Então é 0226 e aqui é 0229. Então aqui ele já calculou o período em anos, tá? Vou tirar essas casas decimais aqui. E agora o número de trades. Como que a gente vai calcular o número de trades? É só pegar uma fórmula contar aqui do Google Sheets, que é igual count, em inglês é contar, abre parênteses, e a gente vai selecionar aqui qualquer coluna. Vamos selecionar a coluna de resultados em porcentagem, ó, e fecha parênteses. Ele já vai contar para mim aqui que são 5 trades no total. Agora, trades com ganho. Como que a gente vai contar os trades que tiveram lucro? Então a mesma coisa, a gente vai dar um igual count if. Então a gente vai contar se o trade for positivo. Então eu vou colocar aqui na coluna L de resultados, vírgula, e o critério. O critério que eu vou usar aqui é se ele é positivo, se o resultado deu lucro, se o resultado é positivo. Então eu abro aspas, coloco maior que 0 e fecho aspas e fecho parênteses. Então ele já conta para mim aqui que eu tive 3 trades com ganho. Se a gente ver aqui é verdade, ó. O primeiro, o terceiro e o quarto foram com ganhos. O segundo e o quinto foram com prejuízo. Então agora a gente faz a mesma coisa, mas com os trades com perda. Então a gente pode pegar essa cédula aqui, dar um Ctrl C nela, dar um Ctrl V aqui embaixo, ela vai ficar igual, só que a gente troca aqui de maior e coloca menor que 0. E ele já vai contar para mim aqui que foram 2 trades com prejuízo. Então como que eu calculo a taxa de acerto agora? Eu dou um igual, seleciono os trades com ganho e divido por 5, que é o número de trades total, né? Essa cédula de cima aqui. Ele vai calcular isso em número, eu posso colocar em porcentagem, ele vai dar 60% de acerto. Agora aqui a banca final. Então é só eu selecionar a banca final aqui na coluna E9, dou um Ctrl C aqui e colo aqui na banca final. Preciso colar isso aqui como valor somente, né? Porque aquela coluna é uma fórmula, então se eu coloco só como valor, ele vai trazer para mim o valor exato aqui em dólares, tá? O drawdown máximo. Então o drawdown máximo, a gente precisa pegar o valor mínimo da coluna N, né, que seria o maior drawdown que a gente teve no período. Então, para isso, eu dou um igual, uso a fórmula min, abro parênteses, seleciono a coluna N e fecho parênteses. Então, ele já vai trazer para mim ali o drawdown máximo. Posso deixar ele em porcentagem, só apertar no botão aqui e ele já vai formatar como porcentagem. Agora, a gente precisa calcular o lucro líquido. Então, para isso, a gente vai dar um igual, vai abrir parênteses, vai selecionar a banca final, vai ir lá na nossa planilha, vai selecionar a banca inicial. Antes disso vai dar um menos, né? Menos, banca inicial, fecha parênteses, dividido pela banca inicial e dá um Enter. Então ele já calcula para mim aqui o número em porcentagem, formato como porcentagem, está calculado. 9,28% de lucro sobre a banca inicial. Como que eu faço o lucro líquido anualizado? É só eu dividir o lucro líquido aqui pelo período em anos, né? Que é a coluna aqui Q6, tá? Dou um Enter. Ele já calculou o lucro líquido por ano, em média, 4,62%. E o fator de recuperação é o lucro líquido dividido pelo drawdown máximo. Então aqui esse valor aqui vai ser coluna Q13 dividido pelo drawdown máximo, que é a coluna Q12. Aqui ele traz um valor negativo, eu vou colocar um menos aqui para ele ficar positivo e vou colocar aqui a formatação em número. Olha lá, então ele dá o fator de recuperação 3,71, ou seja, o lucro líquido é 3,71 vezes maior do que o drawdown máximo do sistema que eu estou testando aqui. E agora o fator de recuperação anualizado, a gente vai pegar o lucro líquido anualizado, então a coluna Q14, dividido pelo drawdown máximo de todo o período, que é a coluna Q12,
Já vou colocar um menos aqui para ele ficar positivo e vou formatar ele como número. Então o que significa? Que o meu fator de recuperação anualizado é de 1,85. Ou seja, por ano, o lucro que eu tenho em média por ano é 1,85 vezes maior do que a maior perda que eu tive na história desse sistema. Então isso é o que significa o fator de recuperação anualizado. E agora a gente pode deixar essa planilha um pouco mais bonita, né? Vamos pintar aqui a primeira de azul também, vamos colocar essas aqui em negrito e vamos colocar umas bordas aqui. Vem aqui, seleciona a linha pontilhada em todas e falta formatar essa cédula como dólar e pronto. Então agora aqui a gente já tem o registro dos nossos trades e a gente já tem aqui as estatísticas do nosso sistema, seja do sistema que a gente está operando ao vivo, seja do sistema que a gente está fazendo backtest. Então é isso, pessoal. Como eu falei no começo do vídeo, a ideia aqui era trabalhar essa habilidade para vocês aprenderem a mexer no Excel. Então, por conta disso, eu não vou disponibilizar essa planilha. Eu poderia muito bem fazer isso, mas eu não vou fazer porque tá tudo ensinado no vídeo. Você pode fazer uma planilha idêntica para você se você quiser. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aí embaixo, porque isso me ajuda demais aqui no YouTube. Considere se inscrever se você quiser receber mais vídeos como esse. E muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.